e nós vamos falar da expectativa em relação à mudança da meta fiscal. Estamos na linha com o economista Sérgio Vale, da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós estamos aguardando para ver se o governo divulga hoje mesmo, porque já era para ter divulgado na quinta passada, mudou para sexta, depois falou que era para segunda-feira. Há uma discussão toda em relação aos valores. Agora, Sérgio, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta que está acompanhando também pelo YouTube, sempre fica aquela dúvida, qual a implicação? Porque é difícil você entender que haja necessidade de o governo fazer uma reforma da Previdência que piora a condição de aposentadoria, ele precisa reduzir gastos que não são apenas com a máquina pública, a contenção de investimentos, de gastos sociais. É um aperto muito grande das contas, né? Denise, o problema é justamente que a gente levou tanto tempo sem fazer as reformas que são necessárias no gasto público no Brasil que, de repente, o problema ficou tão grave que a gente precisa fazer tudo mais ou menos um pouco ao mesmo tempo, né? E a principal delas, infelizmente, é a reforma da Previdência. Você está falando de um gasto que é o gasto da Previdência no Brasil, que é em torno hoje de 42% do gasto público total. Ele já é um gasto muito pesado, ele tem um crescimento real, né, acima da inflação muito forte a cada ano, em torno de 8%. Então, provavelmente, ao longo dos próximos anos, a gente vai ver o gasto da Previdência passar de 50%. Então, a gente tem um gasto público hoje que tem um privilégio muito grande para a população mais velha e não dá o privilégio necessário para a população mais nova, principalmente quando se pensa em termos de educação, mas pensando também em termos de saúde. Então, o gasto no Brasil é relativamente desproporcional. O que se pretende fazer ao longo dos próximos anos com a reforma da Previdência é deixar justamente mais espaço para que se tenha outros gastos que sejam relevantes para aumentar a produtividade do país, especialmente gastos com a população mais jovem. Não significa que a gente vai deixar de olhar a população mais velha, não é esse o caso, mas a gente tem um sistema previdenciário no Brasil que, em muitos casos, é muito benéfico a uma parcela da população relativamente pequena até. Então, isso tudo precisa ser ajeitado ao longo do tempo. A questão que se tem é que você tem a dificuldade de fazer essa reforma no meio de uma crise política como essa, a dificuldade de um presidente que se enfraqueceu depois da crise de maio para conseguir andar com a reforma da Previdência, e no meio disso tudo você tem uma receita que não está crescendo por conta também da crise que a gente está vivendo aí ao longo dos últimos 4 anos. A arrecadação não está crescendo no ritmo que deveria crescer. Você junta tudo isso num pacote só, a gente tem a crise fiscal que a gente está passando no país nesse momento. Infelizmente, é uma crise de tal magnitude que não tem mais tempo para discussão em relação se dá para fazer ou não. A gente chegou àquela altura da questão da crise fiscal que a gente vai ter que mexer de qualquer maneira. Não tem muito cenário alternativo. A questão que se tem agora é o tempo. A crise política impede que você faça um ajuste mais profundo agora. Mas o presidente que entrar em 2019, qualquer que seja o espectro político, vai ter que mexer nessa questão. Agora, como fica a economia até o próximo governo, com essas alterações de metas que devem ser anunciadas para o próximo ano, ampliação do rombo previsto nas contas públicas? O que isso traz de implicações para a economia, para o cidadão brasileiro? A alteração da meta em si hoje, em termos de impacto em taxa de inflação, em juros, em câmbio, é marginal, quer dizer, não tem tanto efeito. O mercado já entende isso como razoável de acontecer a essa altura, aceita que vai acontecer, então, consequentemente, também os impactos na economia acabam ficando menores. Então, assim, o déficit em si, aumentar um pouco o déficit esse ano e no ano que vem, obviamente, significa lá na frente que a dívida pública vai levar mais tempo para cair. Você está ampliando o déficit, a dívida tende a aumentar um pouco mais e levar mais tempo para começar a desacelerar. Mas a questão hoje é muito menos o déficit em si e mais a regra do teto e, dentro da regra do teto, a reforma da Previdência. A discussão que o mercado vai estar pesadamente olhando no ano que vem se não tiver reforma da Previdência em 2019, a gente vai ter que desmontar a regra do teto. Se desmontar a regra do teto, a gente muda a trajetória fiscal do país para pior e aí sim a população brasileira vai sentir os dramas de não fazer a reforma de forma necessária. A gente vai ver taxa de juros subir de forma significativa, câmbio vai disparar e vai levar a inflação para cima. Você entra num momento de crise bastante complicado. Então, sei que para a população a reforma da Previdência é algo duro, é algo difícil, mas a alternativa é não aprovar a reforma da Previdência e fazer o ajuste fiscal necessário e voltar à recessão. Então, a população, infelizmente, precisa fazer essa escolha. Quer voltar à recessão ou quer fazer a reforma? E, infelizmente, por ter demorado tanto tempo de fazer um ajuste sério e definitivo, a gente chegou a esse ponto.
E o mercado já começa a refletir uma certa preocupação, especialmente com essa questão da Previdência. Vale registrar que o dólar subiu, ou sobe agora 0,52%, já está na faixa dos 3,19 e durante um bom período ele ficou meio estacionado perto de 3,10. Se via até uma calmaria muito grande. A Bolsa sobe hoje, acompanha movimento internacional, alta de 1,43, mas o dólar é mais termômetro, não é, Sérgio? Exatamente, e justamente essa pequena subida que teve aí nos últimos dias é por conta desse estresse fiscal. Quer dizer, o mercado está começando a perceber que o governo está entrando numa trajetória fiscal um pouco mais complicada, e o que está todo mundo esperando, aguardando para ver o que o governo vai decidir em relação à reforma da Previdência. Está ficando cada vez mais claro que não vai ter espaço para essa reforma agora, vai ter que ficar para 2019 e, consequentemente, juntando a situação política que não é nada favorável e uma eleição em 2018 que vai ser bastante turbulenta, a tendência é a gente ver a taxa de câmbio continuar subindo. Então ela está em torno de 3,18, 3,20 hoje. É muito fácil ver a taxa de câmbio chegando a 3,40 e números até um pouco maiores do que isso ano que vem, por conta de toda essa situação de crise fiscal e crise política. Então a gente tem que se preparar para essa pequena elevação de câmbio que vai ter aí pela frente por conta da crise que a gente está passando. Ouvimos Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.